O Senhor Jesus Cristo veio novamente a mim. É muito bonito, Senhor, te amo tanto. Obrigado por me avisar, Senhor Jesus Cristo. O primeiro que o Senhor me disse foi: veja minha serva, vou estender minha mão muito mais além. Veja minha espada, o que vou fazer. Vai cortar a impiedade, o homem, a discrepância do homem, e vai fazer em pedaços. A amargura e o desajuste emocional vai cortar. Porque se exaltaram por cima de mim, por cima do meu nome, colocando seu nome acima do meu. Levantaram grandes estragos, fizeram muitos movimentos para atrair mais aves, e veja o que fizeram. Em vez de honrar, dar minha glória, deram retribuição a outros, e entre eles se fizeram necios. E vejam as grandes multidões que alcançaram, pero essas grandes multidões nenhuma foram salvas. O Senhor diz: olha o que vai acontecer com esses maus servos. Vi multidões e vi que eles eram conhecidos, e multidões seguiam, cheios de emoção. E ele falou que eram nuvens sem chuva, sem água. Deus mostrou que muitos dos que estavam com multidões e que estavam no solo estavam possuídos pelo diabo. É imitador o diabo. Disse o Senhor: tem visitação, mas não são minhas. Como que eu vou respaldar se não estão falando a verdade da minha palavra? Eu respaldo quando falam a verdade da minha palavra. Meu Espírito é santo, e grande é a sua santidade, de tal maneira que quando meu Espírito Santo envolve e toca, eles se arrependem e vêm a mim, pedindo santidade. E essa é a manifestação do meu Santo Espírito, e ele é santo como eu sou santo, e o poder é santo. E vão é o que eles fizeram, estão fazendo, porque vivem nas suas próprias concupiscências. Diz o Senhor, dando retribuição neles, e estão levantando juízos contra meus verdadeiros filhos. Disse: ai do que eles esperam pelas próximas semanas, e vão começar meus juízos, e juízos maiores virão, e eles vão se arrepender. E muitos vão se lamentar, as nações vão se lamentar de tal maneira que chorarão seus mortos. Haverá muitos mortos, mortes e mais mortes vai vir. Não quiseram viver a minha palavra, não quiseram viver o verdadeiro evangelho, mas o falso, e virá mortandade às nações. Meus filhos perseguem outros meus filhos. Eles perseguem meus verdadeiros filhos, para que não venham a mim. Dão dinheiro para que eles façam crer que são milagres. Não são milagres. Eles rendem culto a Satanás para fazer proezas e grandes milagres. E logo fazem crer que são milagres, diz o Senhor. E aí quando vier minha espada, vão aterrar. Todas as nações vão vir a minha espada contra os apóstolos, os estafadores, ladrões, burladores, enganadores, diz o Senhor. Contra essas vai vir a minha palavra, a minha espada, e vai quebrar, virar cadeia de terremotos. E eu vi um grande deslave, e vai assombrar a muitos. E muitos montes vão cair. E eu vi um monte cair. E eu vi muitos montes caindo. Tem começo para tudo. Minha espada seguirá recorrendo às nações.
E novamente eu vi muita neve, e eu vi homens buscando seus filhos e famílias, porque vinham grande mortandade. E Deus disse: veja minha serva assim, suba e fujam, e até lá vai chegar a mortandade. Siga caminhando. Virou a rotação da terra e haverá muita mortandade. Então eu vi as pessoas começaram a ir visitar os feiticeiros, as pirâmides onde ficaram meus filhos, e as pessoas estavam perguntando onde ficou as filhas deles. Consultavam onde ficou, e falando aos feiticeiros: quero que tires essa mulher do meu marido. E eu disse: Senhor, não é para consultar os feiticeiros, porque eles não vão entrar no meu reino, e aqueles que também o consultam têm que se arrepender antes que venha a minha espada. Fujam, fujam, fujam. O que está acontecendo no céu? Tem raios de luz. O que está acontecendo no céu? Perguntaram as pessoas. O que é isso que está vindo? Tanto calor, dizem as pessoas. O que é isso que está vindo? Eu dou tudo que eu tenho por um copo de água. Tem fogo por todos os lados, porque está vaporizando a terra. Por que está acontecendo isso? Quero mais água. Onde está a água? E eles diziam: os rios secaram. E iam nos rios, todos eles estavam secos. E eles se perguntavam: por que está secando os rios? E era devastador. Tudo começava a ver o que estava acontecendo, mas não entendiam. O que fizeste, Deus? Então vi uma mancha solar muito grande, muito grande. E eu vi o sol cada vez mais próximo da terra. E eu vi os raios do sol maiores. E eram vermelhos e laranjados em todo ao redor, como fogo. Estava a ponto de desaparecer, e ao atardecer uma mancha ao redor e cobria grande parte do sol. E as pessoas diziam: ai, estamos nos queimando. Estou vendo fogo, fogo, fogo no céu. O que está acontecendo no céu? Eles falavam. Tem muito fogo. E sai à noite também o fogo. Então me levou a ver alguns lugares do Senhor, e eu vi que não tinham alimentos em diferentes lugares, porque está se terminando o alimento. Estão racionando o alimento. E chegavam as secas, diz, fortemente, muitas secas mundiais, diz o Senhor. Secas mundiais. E ele me falava para olhar. Eu via os campos ardiam, estavam mortos, não produziam mais nada, estavam secos. O que aconteceu? Disse as pessoas. Acabou a agricultura, se seca a terra em todas as partes. Se secou do norte e desprendendo os glaciais lá, os glaciais, os polos. O Polo Norte estava se desprendendo do gelo rapidamente, caindo. E o Senhor disse: veja minha serva. E as pessoas dizendo: o que está acontecendo? O que está acontecendo? A terra está agonizando. A criação está gemendo, Os homens choram, sofrem e ficam aterrorizados. E as pessoas não tinham mais quem cantasse. E ali o Polo Norte também, os dois polos, os transformadores estavam explodiam e dava escuridão na terra, sem eletricidade. A terra está gritando, está rachando, e abriu uma brecha na terra, uma rachadura muito grande. E eu via também que começava a brotar essas rachaduras diante dos homens. E as pessoas gritavam e diziam que estavam movendo a terra em diferentes direções.
não se movem como antes. A terra rachava rapidamente e num instante mudava a sua posição drasticamente. Estava se comovendo a terra num instante. E Deus disse: vem muita coisa. A morte segue. O Hades também segue, porque meus juízos estão vindo. Os ímpios, os homens começavam a padecer de ataques cardiovasculares, infartos, pré-infartos, começavam a padecer, os homens de diferentes enfermidades, e vinham muitas epidemias maiores, e muitos diziam: estou queimando, estou me consumindo por dentro. E Deus me levou e eu via pessoas bebendo e estava explodindo, porque causava ações no corpo dele, radiações, e eu fiquei aterrorizado e estava explodindo. Juízos para os bêbados, o Senhor disse. Vi comprimir-se a terra, em seguida vi brotar mananciais de água do centro da terra, e começaram a sair geyser por muitos lugares. Pareciam fontes grandes e saíam com muita pressão aquele geyser quente, e eu vi sangue, fogo e vapor de humo. Antes que venha o dia manifesto do Senhor, está escrito, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz na Bíblia. Veja, está saindo a água, disseram eles. Está brotando a água em diferentes lugares. Então eu via fortes odores da terra de putrefação, e eu pude ver e sentir, porque a terra começou a saltar de dentro da terra, e eu vi em alguns lugares que o Senhor me levou, e eu vi as pessoas, e elas estavam dizendo: vamos daqui, algo vai acontecer. E começaram a voltar os homens que estavam nos Estados Unidos. O que está acontecendo? Vamos. Começaram a voltar aos seus países, me disse o Senhor. Não quero ficar aqui, disse. Eu quero sair daqui. E depois deixou seus filhos, suas mulheres, e foram correndo buscá-los. Alguns vai ser demasiadamente tarde. Está se esgotando as forças dos homens, e diz o Senhor Jesus Cristo: diga que eles venham buscar-me antes que lamente, porque depois será muito tarde. Diga a minha serva, diga a eles, que depois será muito tarde. E disseram eles: eu fui porque eu troquei de direção. E todos estavam indo de um lado para outro. Eu vi grandes perdas nos bancos, enormes caos nos bancos, muitos estragos, grandes perdas financeiras se avizinham, diz o Senhor, perdas, e eu disse que ia destruir os homens, as suas finanças, diz Deus. Muita mortandade, vamos daqui, disseram as pessoas. Começaram a fugir das guerras. Não podemos falar, diz os exércitos. E foi tirada a paz deles. Há um cumprimento para tudo. E vem brotes de epidemia, diz o Senhor. Então, surtos de epidemias. E eles ficavam até nos ossos. No mar começavam a sair. E começa a meter a outros lugares. Grandes ondas em níveis que nunca visto antes. Ondas muito grandes, gigantescas. Disseram os homens, gemendo. Começam a sair dos hospitais. Ficam os toques para que eles ficassem. O vinho não tem mais. E eles foram contra os rabinos falsos, dizem os judeus. Vocês não disseram que esse não era o Messias?
Vocês não disseram que esse é o Messias. E vocês são hipócritas falsos, diziam a gente. E deixaram ir os rabinos. Adulteraram a palavra de verdade, disse ele. Vocês adulteraram a palavra de verdade. Por isso virão juízos sobre eles e eles chorarão seus mortos. Filhos desobedientes aos seus pais, filhos injustos. E eu disse, honra teu pai e a tua mãe, e se alargarão os teus dias. E o que vocês fizeram? Se fizeram rebeldes, se fizeram nécios. Quem ainda mais, disseram alguns, eu vi, diz o homem. Ai os que se tiram as coisas do homem. São os idólatras. Estavam leiloando as suas coisas, vendendo coisas, e estavam vendendo suas esculturas. As prostitutas estavam vendendo seus corpos, ai delas, ai dos adúlteros, diz o Senhor. Em outros lugares diziam, ai, eu tenho muito frio, estou enfermo. Outros diziam, o grande dia virá, como assolamento do Todo-Poderoso. O grande dia ainda está próximo. E eles visitavam os enfermos. E eu vi que incrementava o número de pregadores e pregavam nas ruas, nas praças, em diferentes lugares. E era bom ver, porque eles estavam se movendo. E me levou o Senhor e viu os satélites que estavam rodeando a terra. Os satélites que estão tomando os dados de todos. E tomei fotos de todos, à pressa. E eu vi pessoas cheias de lodo. Alguma coisa aconteceu. Estamos buscando os nossos filhos, disse ele. Eu vi uma erupção, disse ele. Foi uma erupção. Ficaram enterrados vivos. E me impressionei que era muito lodo debaixo, ficou muitas pessoas debaixo. Álcool, diz os homens, dá-nos mais álcool, eu quero me matar. Eu não quero mais viver, disseram. E começaram a se manifestar muitos sintomas de depressão nos homens. Era uma depressão muito grande, por mais que não posso esquecer, e eu vi que eles começaram a se fechar e começaram a confrontar com seus pecados os filhos de Deus Altíssimo. E ficaram confrontados. E eles disseram, não quero mais tomar mais. Me perdoe. E aí muitos disseram, eu não resisto mais, fiz muito mal. E eles começaram a recordar seus pecados, seus corações altivos e nécios, e vi que eles começaram a se quebrantar, e então ouvi a voz do Pai Nosso que disse fortemente, como um pai chama seus filhos, ele começou a chamar seus filhos. Filhos, filhos meus, venham a mim. Então disse o Senhor Deus Altíssimo, hoje sopro sobre esses ossos secos. Eu sopro sobre esses ossos secos. Vivam, vivam, disse o Senhor. Viva, disse o Senhor. E começaram a se arrepender. Muitas pessoas em diferentes lugares, muitos feiticeiros começavam a se arrepender também. Começaram a se quebrantar os homens em diferentes lugares, pedindo a compaixão de Deus Altíssimo. Ai, quanta lamentação vem, minha serva, diz o Senhor. De certo te digo que não passará muito tempo. De certo te digo que não passará muito tempo sem que haja lamentação, porque vou fazer com que se acerque logo esses dias, me diz o Senhor. Veja minha serva, ponho ao redor dos débeis e faço aos fortes mais fortes, para que não se detenham e avancem. Ponham cerca os fracos e os fortes vou colocar mais fortes. Hoje eu começo algo muito grande e eu vou ter misericórdia para os que são meus filhos.
e vi descer um grande exército de anjos, enorme exército de anjos que estava descendo, e ouvi a voz de Deus Altíssimo que disse: busquem a minha igreja, busquem a minha igreja. E deu uma ordem: busquem a minha igreja. E quando encontrarem, se tocará a trombeta. E chegavam os anjos, e vi que começavam a entrar nas ruas, e chegaram nos hospitais, e chegavam nos parques, chegavam nos lugares, e vi que começaram a brigar contra os demônios que estavam atormentando esses lugares, e vi valentemente eles jogavam fora esses demônios, e começou a ter uma grande guerra espiritual. E os demônios disseram: o que vocês estão fazendo aqui? E os anjos diziam: Padre, o Pai Celeste nos enviou. E eles expulsavam com grande autoridade os demônios de diferentes lugares, das casas. E os anjos ministradores colocavam as mãos dentro da igreja e diziam: porque ele vive, tu vives. E disse o Senhor Deus Altíssimo: servo, já é tempo de jejuar. Busquem na adoração e comecem a entoar salmos e louvores. Avancem, diz o Senhor. Ajusta minha espada, porque vai volver a colocar de norte ao sul. E ele colocou suas mãos e moveu de norte a sul a espada. E disse fortemente o Senhor Deus Altíssimo: norte ao sul, norte e sul, ao sul. E me disse o Senhor Deus Altíssimo: trarei destruição. Então vi uma grande destruição, muita devastação e uma grande mortandade. Ó Santa Igreja de Jesus Cristo, isso é real. Já não vai demorar muito tempo. Arrepende-se, converta-se, diz Jesus Cristo. Esqueça, não avança e não te detenhas. Não importa o que digam as pessoas. Avança rapidamente e não te detenhas. Faz uma comissão e não te detenhas. Não importa qual a situação que você está passando. Recorda isso, porque Jesus Cristo já vem. Jesus Cristo já vem. Prepara a igreja, prepara-te. Prepara, isso foi o que o Senhor revelou. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Santo é o Senhor. Toda a glória é tua, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia.